Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Eu me chamo Bíola. Nós estamos falando da reconstrução do ser. Como que se morre em Adão e como é que se renasce em Cristo. Como é que você deixa a inconsciência para se tornar um ser consciente. Como é que você consegue ultrapassar o mundo das circunstâncias para, com Deus, criar uma nova realidade. Independente da situação em que você esteja, sem família, sem amigos, sem parceiros, sem dinheiro, sem nada. Você entrando em comunhão com o seu outro eu. Sim, nós temos dois eus, um artificial e um real, um efeito e uma causa, um carnal, ego e um espiritual. Um nos mantém preso no mundo material e o outro nos dá acesso à fonte de inteligência criativa. E a fim de entender como é que a gente desperta espiritualmente, como é que a gente se torna o criador da nossa própria realidade, quero dar muita ênfase àquilo que disse na primeira e na segunda aula. A primeira aula eu falei com você que nós que desejamos ser criadores da nossa própria realidade, como filhos de Deus, cumprindo o propósito para a nossa vida que desde o princípio foi que nós vivêssemos pelas leis da criação, que nós fôssemos seres de princípios, seres que criam a sua própria realidade e não que estão sentados sofrendo, esperando que Deus faça alguma coisa por suas vidas. O que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez. Agora a gente tem que assumir uma posição de autoridade, temos que ter o entendimento e com uma atitude completamente diferente, temos que criar a nossa realidade, assumindo o poder interior, acordando, despertando o leão adormecido por toda uma vida, para que a gente se torne uma nova pessoa, uma nova criatura com um novo nascimento e daí para frente uma jornada criada de modo consciente. A primeira etapa de sua vida você precisou vivê-la. A segunda etapa de sua vida você precisa construí-la. Caso contrário, você vai viver a primeira etapa da sua vida para sempre, até o final da sua jornada, e ela vai continuar se repetindo, lhe mantendo preso naqueles mesmos padrões que tanto lhe machucam. E já na segunda aula, citei para você algumas passagens bíblicas, dando base aqui ao nosso trabalho, sendo que esse mesmo conteúdo você vai encontrar, embora com uma terminologia diferente, também na física quântica, também você vai encontrar isso. Na metafísica, você vai encontrar isso em todas as escolas espirituais que estudam a transcendência, que estudam a vida que só pode ser a vida pela consciência. Lembrando que vida é o nome que se dá àquilo que dá vida, ou seja, não ao efeito. A gente chama de vida a causa das coisas e não o efeito. O efeito é o reflexo da causa. Então, indo direto ao assunto, como é que a gente reconstrói a nossa vida? Nós temos que ativar a fé. Todas as técnicas que você já utilizou até hoje na sua vida, todas, sem exceção, qualquer uma que você tenha aprendido, você fez isso para sugestionar o seu subconsciente a fim de aceitar uma determinada verdade e poder manifestar isso na sua realidade material. Toda técnica é para autopurificação a fim de a gente conseguir ultrapassar os véus. Nós temos véus em que a gente olha e ao mesmo tempo a gente não olha. A gente vê ao mesmo tempo a gente não vê. A gente sente ao mesmo tempo a gente não sente. Parece que está embaçado. A resposta está diante de nós, mas nós não enxergamos, porque é como se tivesse um véu. Parece que tem uma névoa que nos impede de sentir. A gente quer sentir como realidade, mas ao mesmo tempo está ali, na nossa frente, o sentimento. E a gente quase sente, mas tem alguma coisa que impede a gente de assumir, tomar posse de uma vez por todas daquilo que é nosso. Algumas vezes a gente chega a sentir aquela alegria dentro da gente, diz, meu Deus, eu recebi. E aí pouco tempo depois, não, eu não recebi. Aquilo não continua. Algumas pessoas conhecem isso tudo que eu estou falando tanto, mas tanto intelectualmente, que não conseguem mais nem ouvir falar. Aqui está o problema.
Tudo que você conhece em demasia intelectualmente, como está escrito no livro de Provérbios, em Provérbios diz: cuidado com esse estudar exagerado, cuidado com muito estudo, isso também adoece, porque a gente precisa ser um ser que pratica. A prática do conhecimento é que nos torna praticantes de uma sabedoria. Então, talvez a pessoa que esteja estudando há 10 anos a lei da atração e ainda não conseguiu entender nada a respeito da profundidade do ser, essa pessoa está tão cansada de tudo isso, tão cansada, que ela não aguenta mais nem ouvir falar. Quando a gente chega neste momento, é importante a gente dar uma chance para a gente mesmo. Às vezes a gente quer fazer um bolo redondo quando na nossa casa só tem uma forma quadrada. E aí fica um pouco difícil, porque por mais que você queira redondo, se a sua forma mental é quadrada, você não vai ter um bolo redondo. Então é importante que a gente mude a atitude do cansaço, mude a atitude da falta de esperança, quando a gente já perdeu mesmo a esperança de conseguir alcançar o que a gente tanto pediu, a gente já está 5, 10 anos pedindo e parece que Deus não escuta. Abandonar essa mentalidade de frustração e se dar uma nova oportunidade. Dando-se uma nova oportunidade, mas desta vez com a mentalidade correta. A forma redonda que vai gerar o nosso bolo redondo. A única forma da lei não responder a gente adequadamente é se a gente não estiver usando a lei. Porque mesmo que você faça a utilização da energia elétrica para manter as lâmpadas de sua casa ligadas, você tem que utilizar a luz elétrica do modo correto. Se ela não estiver conectada ao poste que dá a energia, você pode passar o dia inteiro mexendo no interruptor e não vai ligar a sua lâmpada. Quer dizer, as leis são imutáveis e exatas, matematicamente exatas, mas a gente tem que utilizar elas do modo correto. E muitas vezes a gente está com a configuração mental totalmente do contrário do modo como a lei funcionaria. A nossa cabeça, as nossas verdades, os nossos valores, tudo aquilo que a gente é enquanto cognição está virado do avesso. E aí a gente não consegue fazer com que a lei trabalhe porque a gente está tentando uma coisa que não existe. E é por causa dessas configurações estranhas que a gente recebe, que a gente traz conosco no nosso primeiro nascimento, na primeira etapa da nossa vida, essas configurações que se tornam a raiz de uma árvore que dá os frutos ruins que a gente não quer mais na nossa vida, a gente precisa ter uma nova raiz. Não adianta nada tentar mudar os frutos, não adianta nada tentar mudar a árvore, não. A gente tem que matar a raiz velha para a gente ter uma nova raiz e se tornar uma nova planta. Por isso que se diz 2 nascimentos. Você sabe o que vai acontecer se você tentar curar uma ferida sua de cada vez? Elas vão ficar cada vez mais feridas. Você sabe o que vai acontecer se você quiser, por exemplo, abandonar as outras áreas da sua vida para tentar resolver só uma? Quando você resolver ela, as outras áreas estão destruídas. Nós não fomos feitos assim. Embora tenham nos classificado por partes para que a gente se estudasse a si mesmo, entendesse cada parte que compõe o todo, o composto que é aquilo que somos, nós somos um ser inteiro. E a gente precisa trabalhar conosco como seres inteiros que somos. O trabalho da reconstrução, ela é como um todo. Você não vai conseguir uma cura completa, uma cura de verdade, uma cura que prospera, uma cura que funciona, uma reconstrução. Se você ficar o tempo todo tentando descobrir no passado o que foi que aconteceu com a sua vida. Você teve um nascimento, esse nascimento te deu uma estrutura psicológica de nascimento que te gerou o seu cenário de vida na sua infância. Dali, tudo foi forjado para você ter aquela infância e depois a sua vida foi desenrolando ou sendo enrolada a partir dali. Se você ficar tentando descobrir o motivo das coisas, você vai perder, além de muito tempo, com um processo para tentar descobrir a origem do teu ego, como você vai criar muito mais ainda coisas estranhas na sua vida. Porque sendo que a lei da vida é tudo aquilo que você foca, expande. Tudo aquilo que você procura, você acha. Tudo aquilo que você se concentra é o que você cria. Quanto mais você fica lá no passado tentando escavacar a tua vida, mais aquilo vai ser criado na tua vida. A Bíblia não fala que a gente tem. Se você pegar toda a Bíblia e ler, você vai ver que aqui faz pouquíssima, rara diferença ao passado.
Na verdade, o processo criativo, quando você olha o processo criativo na Bíblia, ele fala sempre assim: uma vez que você põe a mão no arado, para de olhar para trás. Fala assim: uma vez que você for adiante, não olha para trás. Toda a palavra é isso. Nunca diz assim: olha, vai escavacar o teu passado. Não, se revista de uma nova pessoa, então arrependa-se. A palavra arrependimento significa metanoia, é literalmente mudança radical de mentalidade e atitude. Não diz assim: olha, volta no passado, vai verificar o porquê que teu pai te deu aquela surra, o porquê que a tua mãe te deu aquela surra. Não. Aqui diz o seguinte: tome posse definitivamente de algo que você quer e tenha um perdão geral pelo restante da sua vida. E isso só se dá pelo entendimento, como é que a gente funciona. É por isso que aqui diz: tem que nascer de novo. Imagina que você teve um primeiro nascimento que formou até hoje a pessoa que você é. Você nasceu bebê, ninguém nasce adulto. Você nasceu bebê, você aprendeu a andar, teve seus primeiros passinhos. Talvez você tenha tido um andar já. Ali depois você aprendeu a endurecer suas perninhas, você deu os seus primeiros passinhos, depois aprendeu a correr. Tudo isso você fez, certo? Como você era uma criança. Daí você, quando tinha aproximadamente X anos de idade, agora você sabia comer sozinho, você já ia ao banheiro sozinho, muita coisa foi mudando. E você foi amadurecendo no teu primeiro nascimento. O segundo nascimento não pode se tratar de uma coisa diferente. É como se você estivesse nascendo de novo. Se você no primeiro nascimento foi um bebê que se tornou uma criancinha, foi se tornando adolescente, até você se tornar um homem ou uma mulher adulto, no segundo nascimento você também vai passar pela mesma coisa. O entendimento aqui é o quê? É que do primeiro você se tornou um ser natural. Nascemos naturais, renascemos espirituais. E com a configuração espiritual, que é a identidade do verdadeiro eu, é que a gente consegue fazer o quê? Sepultar o nosso velho eu. Ao invés de ficar escavacando, a gente mortifica ele. Só que essa mortificação não é esquecer que o passado aconteceu. Nós temos que usar o nosso passado como um aprendizado, músculo, maturidade que faz a gente avançar. E não como lembranças e memórias doloridas que fazem a gente afundar em nossa própria existência. Entender os seus dois eus é o que vai fazer você reconstruir a sua vida e você entender definitivamente como é que acontece o processo criativo. Para falar do início da nossa jornada, eu quero que você acompanhe aqui comigo no slide, porque eu vou começar a falar do livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Para falar a verdade, eu quero começar de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, para irmos até o 17. Diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aí ele desce para o 16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E aí conclui no 17. E se invocais como Pai aquele que, sem nenhuma acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, ande você durante a sua jornada terrena com temor a Deus. A palavra temor aqui de modo consciente, tendo a convicção de que Deus cria a realidade. Então vamos lá, Pedro cita aqui que nós estamos vivendo em uma jornada terrena, e ele diz que nessa jornada terrena a gente tem que ter temor. A palavra temor não tem nada a ver com ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus, como se Deus fosse um ser humano e a qualquer momento, se a gente vacilasse, como se Deus não soubesse que a nossa jornada é de estados de consciência e que se a gente está em um determinado estado de consciência, a gente não pode fazer nada diferente do que a gente fez. É uma pergunta que eu quero fazer para você. Se hoje você olhasse para trás, você veria que você amadureceu bastante. Mas naquele tempo que você fez certas coisas que hoje você não faria, você deve pensar que naquele tempo você fez porque aquela era a sua configuração mental. Então, por que você vai ficar se autoflagelando se você fez a única coisa que era capaz de fazer naquele tempo? Aí você diz assim: não, Fabíola, eu poderia ter feito outra coisa. Poderia não. Embora sejam infinitas as possibilidades para nós, determinado grau de consciência, com a percepção sensorial, estrutura psicológica que temos, nos dá a capacidade de, naquele momento, fazermos a única coisa que a gente se vê capaz de fazer. É por isso que a gente não pode se autoflagelar pelo que aconteceu no passado. Ao invés disso, a gente tem que entender que a gente estava em determinado grau de consciência e que a gente precisa avançar
para a gente sair daquele tipo de configuração que nos mantém fazendo coisas ruins que levam a nossa vida ao sofrimento. Então, se a gente está numa jornada de vida terrena, e Pedro diz assim: vocês foram chamados por um santo, então se esforcem para viver em santidade, em sanidade com temor, ou seja, viver pela consciência, porque a consciência é a vida. E aí acompanha aqui comigo no slide que eu fiz uma ilustração para representar mais ou menos essa passagem. Eu coloquei aqui no topo a palavra unidade e você imagine que isso aqui é o grande oceano cósmico, ou seja, a unidade em si. E aqui eu coloquei essa figura de um espírito que ainda está conectado ao espaço da unidade. Esse espírito aqui, ele está vindo aqui para a terceira dimensão. Ele está saindo do espaço não material para se fundir aqui na Terra e nascer como um ser natural, um corpo físico. E para fazer essa explanação do que Pedro está dizendo, eu trouxe um pequeno trecho do texto original Veda, que na linguagem original é Ekohan Bahushyamaha, que significa que o meu se torne muitos para me celebrar. Que o meu se torne muitos para me celebrar. Isso você encontra também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, quando está escrito assim: de sua própria vontade, Deus nos gerou pela sua palavra da verdade, para que a gente fosse como primícias das suas criaturas. Veja, eu vou repetir mais uma vez. De sua própria vontade, Ele nos gerou da sua palavra para que a gente fosse como primícias de suas criaturas. Agora eu vou precisar que você venha para o campo da escuta. Prestar atenção no que eu estou lhe dizendo, porque embora inicialmente pareça muito confuso e esquisito, você verá que isso aqui vai se concluir em o processo da criação, o ser co-criador, reconstrução do ser, segundo o nascimento. Isso aqui vai se concluir na fé. Daqui você vai entender como é que se vive por fé, para que faça sentido, usando a sua própria lógica, ativando a sua própria lógica, sabendo nós que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente. Eu estou trazendo um conhecimento a nível intelectual para que faça sentido para você, mesmo eu já tendo repetido várias vezes que todas as coisas só fazem sentido verdadeiro quando a gente as experimenta. Então, mais uma vez, eu coloquei aqui para você no slide que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz que de sua própria vontade nos gerou pela palavra da verdade para que a gente fosse como primícias de suas criaturas. E lá no texto original Veda, onde está escrito Ekohan Bahushyamaha, está escrito que o meu se torne muitos para me celebrar. Se você entender essa simples questão do o meu se torna muitos, eu garanto para você que 99,999% dos seus problemas serão resolvidos porque os nossos problemas estão relacionados aos outros. A pessoa que hoje está frustrada na sua vida, se ela prestar atenção, o sofrimento é porque ela está se comparando com os outros ou ela tem medo do que os outros vão pensar. Tudo diz respeito aos outros. Qualquer conflito que essa pessoa esteja enfrentando hoje está relacionado a uma terceira pessoa. Ela está baseando a vida dela na terceira pessoa e não na pessoa de si mesmo. Ela não entendeu ainda a sua individualidade, a sua autenticidade enquanto um ser individual para uma jornada de vida individual. Está baseando a vida dela no mundo externo. E o mundo externo é composto de outros indivíduos também vivendo suas jornadas. Enquanto isso não for entendido, é muito difícil você conseguir transcender para reconstruir a sua vida e se tornar aquela pessoa extraordinária que você nasceu para ser. Veja só, está escrito aqui que aquele se torne muitos. Sinceramente, a solução para muitos problemas está aqui nesse único verso, nesse princípio fundamental. Quando ele decidiu se tornar muitos para celebrar a si mesmo, para que esses muitos fossem como primícias de celebração, todas as dimensões desse universo se abriram. Então, a nossa vida toda, sinceramente, guarde essa palavra, é decisão.
A fé é decisão. Seja lá o que esteja acontecendo hoje, na sua vida que você esteja sofrendo, é porque tem dois pensamentos na sua cabeça e você não sabe em qual se decidir entre os dois. E você não está tomando uma atitude definitiva de decidir entre os dois. Você tem um pensamento e outro pensamento que faz você oscilar entre o pensamento que você deseja. Enquanto você não tiver uma decisão, atitude, enquanto você não tomar uma atitude radicalíssima a respeito do que você está pensando e você não se mantiver tomando uma decisão definitiva, você A ou eu vou ser B, eu vou para a direita ou para a esquerda, eu vou para o caminho X ou para o Y, eu vou ser um empreendedor ou empregado, o que é que eu vou ser na minha vida? Enquanto você não se decidir, você vai viver de oscilação e por isso que a sua vida sofre. Então, quando ele decidiu se tornar muitos para celebrar a si mesmo, ali havia uma decisão. Veja, até o nosso nascimento é uma decisão nossa de estar pronto para nascer. No útero da nossa mãe, quando chega aquele momento, pelo princípio natural da vida, a gente nasce. A gente nasce porque no exato momento libera uma adrenalina, a nossa mamãe sente uma dor na sua barriguinha, a bolsa estoura e ali naquele momento de dor, naquela contração, a mulher sabe que chegou o momento de ter seu filho. Tudo na vida é uma decisão, mas aí, infelizmente, como eu coloquei naquele primeiro slide, a gente é um espírito unido à unidade e a gente vem para viver uma jornada de vida humana e a gente nasce, né? Aí quando nasce, a nossa configuração de alma, da nossa personalidade, a nossa genética, o nosso DNA, tudo aquilo se transforma em um cenário de vida aqui fora e a gente abre os olhinhos, chora e pronto. Onde é que eu tô? O que é que eu tô fazendo aqui? Para que eu tô aqui agora? O que é isso aqui? E aí começamos a ter aquela educação e aquela percepção sensorial e dali para frente a gente vai sendo forjado para viver aquele primeiro nascimento conforme aquela programação que trouxemos e aquela programação que se torna vida real, cenário real aqui nesta jornada de vida. E esse segundo nascimento que todos nós precisamos ter, se trata basicamente da gente abandonar nossa primeira configuração, uma configuração programada, e a gente tomar a decisão de, a partir daquilo que somos, reformular a nossa configuração mental, tirando os softwares piratas, reinstalando o software original de fábrica, começando a viver pela nossa consciência e construindo ativamente, ou seja, com uma mente ativada, um cérebro ativado, aquilo que a gente deseja expressar, elevando a nós mesmos àqueles padrões elevados. No livro de Romanos diz assim, de todas as coisas, busquem as coisas, as palavras, os padrões elevados, porque o alto também foi feito para ser habitado. Então, buscar um caráter elevado é buscar unificar-se com aquele padrão crístico, que é o padrão do infinito, do ilimitado, da grandeza, da prosperidade, da abundância, daquilo que está em alta frequência, muito diferente daquilo que está na baixa frequência do ego, que é o sofrimento, a pobreza, a indignação, a raiva, o ódio, a perturbação, a inveja, e tudo proveniente de baixas frequências, uma frequência única funcionando em polaridade diferente. Agora vamos fazer uma pequena atividade mental. Pense bem que o nosso trabalho é elevar a nós mesmos às alturas divinas, aqueles padrões elevados de excelência. Quando a gente pensa em Jesus, em Buda, em grandes mestres espirituais, a gente não pensa em nada fraco, a gente não pensa em padrões baixos, nós pensamos em padrões elevadíssimos, nós pensamos em alto grau de consciência, nós pensamos em criar matéria, manipular matéria em cura de doença, cura de sofrimentos, a gente pensa nas crianças felizes, vivendo despertas, sem serem magoadas ou frustradas por um condicionamento de infância traumática. E aí a gente pensa assim, se eu tivesse aquela mente, aquela mentalidade, aquela consciência, aquela mente de Deus, aquele padrão elevado, buscando as coisas do alto, como eu tomaria as decisões da minha vida? Com toda certeza, a gente não tomaria as mesmas decisões da nossa vida do jeito que a gente tem tomado, porque muitas de nossas decisões são tomadas por nossos pontos cegos.
falsos hábitos de pensar, mentalidade do contrário, mentalidade do avesso, configuração de raiz errada. Muitos de nós temos uma árvore cuja raiz nasceu no trauma e até hoje a gente está tomando decisões equivocadas, radicalmente erradas para a nossa vida, lidando com pontos cegos que nos deixam cegos. A gente decide algo com certeza que vai dar certo e daqui a pouco a gente percebe que tomou uma decisão que nos levou para o fundo do poço. A única questão a ser entendida é que no momento que a gente decide se tornar um co-criador consciente, no momento que a gente decide se render a Deus, se render à fonte de inteligência infinita e viver um com Ele, não agora um ser separado de Deus, uma alma, um ego se expressando no corpo de forma animada, mas um criador consciente da sua realidade que permite que Deus se expresse em vida através dele, criando vida, criando prosperidade não na própria vida somente, mas onde quer que passe, prosperando a sua vida e a vida dos demais. Essa pessoa tem que perceber uma coisa com muita clareza. Neste momento, todos os seus problemas também são problemas de Deus. Todos os seus problemas de hoje, seja lá o que você estiver enfrentando na sua vida, também são problemas de Deus. Agora, a boa notícia, Ele já resolveu. Eu vou repetir para você. Já está resolvido. Mas como assim, Fabíola? Eu estou enfrentando. Tem fome aqui na minha casa. Minhas crianças não têm o que comer. Eu estou desempregado. X coisas estão acontecendo. Como é que você vem me dizer que está resolvido? Eu digo para você que o seu problema não está resolvido no seu ego. Porque o seu ego está causando problema e preso na matéria, você está preso na circunstância, logo preso no problema. Mas eu quero dizer para você, se você for para a mente de Deus e você renascer espiritualmente, se você for para aquela mente, para aquele padrão de consciência, se você ativar e viver na sua centelha, lá tudo já está solucionado. Lá é o ilimitado, o impossível lá é possível. Lá é a prosperidade. Lá eu não tenho nem nome para classificar, eu só sei que é a abundância, é a vida eterna, é a vida. É o fluir da graça. Lá já está resolvido. Você só continua com o problema hoje porque você não resolve pela ótica da solução. Você só consegue ter o problema hoje na sua vida porque você está encantado com ele, apaixonado, hipnotizado por ele. Você sabia que a palavra hipnose significa concentração mental? E você sabia que a gente se hipnotiza o tempo todo com os nossos problemas porque a gente fica olhando para eles? E uma vez que você se auto-hipnotiza, você se auto-enfeitiça, auto-encanta, é como se você tivesse apaixonado. Pense em um relacionamento amoroso, relacionamento de pessoas normais. Você já viu um homem ou uma mulher apaixonados? Você já viu como eles se comportam? Eles não se comportam como uma pessoa que não está apaixonada se comporta. A pessoa fica doida. A pessoa faz de tudo por aquela pessoa. A pessoa faz o impossível para ter aquela pessoa na vida dela. Se submete muitas vezes até a certos tipos de coisas que em estados normais de consciência ela não se submeteria. Faz coisas bizarras, paga micos, se ajoelha no meio da rua, dá flores. A pessoa apaixonada é um encanto. Então, a pessoa apaixonada é viciada na outra. Só pensa na outra. Por isso que está apaixonado. E você pensa que com o seu problema é diferente? Se você pensa no seu problema manhã, tarde e noite, não tira ele da cabeça, você vai dormir e acorda com ele, você acha que não está apaixonado pelo teu problema? Exatamente por causa disso que existe esse auto-encantamento, essa auto-hipnose. E é por causa disso que você não olha para a solução que está em Deus, ou seja, na sua mente verdadeira, que é a mente de Cristo. Então vamos repetir aqui o princípio. Eu estava falando com você que o meu um se torne muitos para me celebrar. Pense em uma caneca agora. Uma caneca vazia. Uma caneca qualquer ou um copo. Está vazio aí na sua mão agora. Está vazio, mas se você perceber, tem um espaço dentro da caneca. Está vazio, mas tem um espaço dentro. Tem um espaço fora, mas tem um espaço dentro também. Então esse espaço da caneca, ele está conectado à caneca. Certo? Você diz, mas está vazio. Sim, mas é um espaço ali dentro. Tem um espaço vazio, mas tem um espaço. Se você colocar água dentro da caneca, por exemplo, só vai caber o tanto do espaço da caneca.
entendeu? Por exemplo, se for 300 ml, se você quiser colocar 500 ml lá dentro, vai vazar aquilo que você colocou, só cabe 300. Cada coisa, cada objeto, cada espaço, só cabe o equivalente àquele espaço. É assim também na criação. Cada espaço só cabe o equivalente àquele espaço. Então, o espaço dessa caneca que está agora na sua mão está conectado à própria caneca. Essa coisa toda pode tornar múltiplos, mas o espaço em si não pode se tornar múltiplos. Qualquer coisa que tenha se tornado múltiplos tem a fonte da unidade dentro de si mesmo. A unidade não pode se tornar muitos, só o um pode se tornar muitos, ou seja, o espaço do um. O que é que eu estou querendo dizer com essa conversa toda aqui? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: aquele espaço associado à unidade, o um, pode se tornar muitos, mas a unidade não pode se dividir. Ou seja, a unidade continua sendo a unidade e é ela que preenche os muitos uns. Tem sentido para você? Não. Vamos já chegar ao sentido das coisas. Porque essa cognição fundamental aqui que eu estou expressando, se você passar um pouco de tempo com ela refletindo, meditar sobre ela, muitas das suas brigas, problemas, divórcio, confusão, os problemas gravíssimos que hoje você acha que você tem no seu relacionamento podem se acabar. Você já ouviu aquele termo matriz divina? Você já ouviu aquele termo somos todos um? Ou aquela passagem bíblica em que diz só há um Pai, um Senhor, um Espírito e que todos nós somos filhos do Altíssimo? Então, essa simples cognição que eu estou tentando trazer aqui, incutir em você, diz respeito à solução de praticamente todos os nossos problemas se a gente simplesmente entender isso aqui. É uma cognição fundamental. Vamos lá. O princípio diz assim, que o meu espaço, que é o espaço de unidade que não pode ser dividido, se torne muitos para me celebrar. Mais uma vez, o espaço da unidade que não pode se separar, o espaço da unidade que não pode se separar, inseparável, se tornou muitos para me celebrar. É o que diz o princípio. Você percebeu que eu repeti muitas vezes que o que se tornou muitos, para viver uma jornada de vida terrena, muitos, quase 8 bilhões hoje no planeta, fazem parte do espaço da unidade que não pode se separar? O que isso representa, afinal de contas? Se é o espaço da unidade que se tornou muitos, nós todos estamos vivendo uma jornada de vida terrena de modo único. Porém, somos preenchidos pela unidade que nunca se dividiu. Ou seja, somos todos filhos do mesmo Pai, apenas expressando cognições diferentes, estruturas psicológicas diferentes, para uma jornada de vida diferente, em grau de consciência diferente. Não é como se as pessoas fossem nossas inimigas, é que a gente tem uma visão de mundo diferente delas. Se você perceber que a outra pessoa também é filha de Deus, que a outra pessoa também está numa jornada de vida, se você perceber isso, você consegue ativar o poder em si do amor. O poder que vai fazer com que você tenha compaixão dos outros. O poder que vai fazer você entender que todos são da mesma unidade que nunca se separa. Se a unidade é inseparável, todos nós estamos ligados porque somos todos filhos do mesmo Pai. Jesus disse isso no livro de Hebreus. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E é tanto que ele chamou a gente de irmãos na Bíblia. Ele disse, vocês são meus irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. E eu estou tentando com muita clareza explicar para você que nós todos, sabe, todos, nós, as pessoas que você não gosta, as pessoas que aborrecem você, as pessoas que hoje você acha que é um impedimento para você alcançar o seu sucesso, as pessoas que você acha que não vão te ajudar, todas as pessoas que hoje são empecilho na sua vida, todos somos filhos de Deus, todos. Só que a gente está vivendo com a mentalidade cada qual diferente. Aí você diz, mas aquela pessoa não pode ser filha de Deus. Não diga isso. Todos somos.
É que a gente está vivendo com a configuração mental de acordo com um determinado grau de consciência. É por isso que no livro de Mateus 7,7 diz assim: não julgue, não faz isso. Você tem que ser muito tolo para julgar, porque você vai criar na sua vida a mesma coisa, para você aprender a entender que cada pessoa está vivendo uma jornada e que aquela pessoa, naquela jornada de vida, ela não pode viver nada diferente naquele momento. Que se a gente quer que alguém se torne alguém melhor, a gente não tem que ficar julgando as pessoas. O que a gente tem que fazer é orar por elas. E isso não é jogando na cara das pessoas alguma coisa, mas é mentalmente, em segredo, buscando em Deus uma melhor vida para aquela pessoa, visualizando ela com a mentalidade progressiva. Então apenas o um se torna muitos, não a unidade. Deus não se separa. Deus não se separa. A unidade, a vida não se separa. É uma coisa só, é uma grande matriz, inseparável, absolutamente inseparável, de onde todos nós saímos e viemos viver, conforme está escrito no livro de 1 Pedro 1,17, uma jornada de vida terrena. E é por causa disso, dessa jornada de vida terrena, que todos nós temos uma coisa chamada alma, ego, personalidade, individualidade, autenticidade. E isso se baseia em um grau específico de consciência, que vai permanecer daquele jeito até que a gente tenha um segundo nascimento. Por que eu disse isso? Porque aqui está a maioria dos nossos problemas, quando a gente quer transcender para uma nova vida. Diante da vida, algumas pessoas, elas estão numa determinada dimensão de consciência. Ela pensa assim: qualquer coisa que vier além de mim, bem, só eu sou meu amigo, todo o resto é meu inimigo, não quero saber de ninguém. Existem uma coisa chamadas imagens mentais, imagens de si mesmo, dos outros e da vida. A imagem que você tem de si, dos outros e da vida, a imagem que você tem está dando para você o que você é hoje. Então, se você pensa que você não pode contar com ninguém, que só você é seu amigo, por exemplo, o que você acha que você tem na sua vida? Aquilo que a gente pode chamar de inferno. Porque a pessoa que está no planeta Terra hoje, vivendo em um mundo em que a gente precisa compartilhar serviço, experiência, a gente precisa. Não é uma possibilidade, nós precisamos uns dos outros para expressarmos vida, inclusive para prosperar. Nós precisamos um dos outros. Nós fomos feitos de tal modo que a Bíblia diz que nós somos um grande corpo chamado Corpo de Cristo, cada qual como se fosse parte de um membro. E ali são dons e talentos. A gente precisa um dos outros. Veja, uma mãe só é mãe porque existe um filho. Existiria mãe se não houvesse filho? Então o filho precisa da mãe e a mãe precisa do filho, para que haja esse tipo de existência de mãe e de filho. Então a pessoa que pensa que ela só pode contar com ela mesma, que todo mundo da porta da casa dela para fora é inimiga dela, ela está vivendo um pequeno inferno pessoal. Porque como a gente cria na nossa vida aquilo que a gente aceita como verdade, quando ela chega lá fora, todo mundo tenta derrotar a vida dela porque ela acha que todo mundo é inimigo dela. É ela que está criando isso. Já tem outro tipo de pessoa que pode estar na seguinte dimensão de pensamento: qualquer pessoa que me machucar é meu inimigo. Tem gente que pensa assim: olha, meu amigo quem me faz o bem, quem não me faz o bem eu quero é que morra. Eu quero é que faleça, como dizem, né? Eu quero é que morra, exploda, eu não estou nem aí. É meu amigo, é meu amigo, é meu inimigo, é meu inimigo. Essa pessoa está vivendo no que a gente pode chamar de planeta Terra. Infelizmente, é a mentalidade ainda, não será para sempre. Não será para sempre porque o amor de Deus é maior. Mas a mentalidade do planeta hoje ainda é essa. As pessoas são mais ou menos assim, elas gostam das pessoas que elas gostam. E elas odeiam certas pessoas, muitas vezes nem conhecem. Mas não se deu bem, não foi com a cara, odeio aquela pessoa. Ela não entende o princípio da vida, a lei espiritual de que o mal se destrói com o bem. Independente da mentalidade, ela teria que criar a mentalidade correta para poder ser apoiado a todo instante nesse planeta. A mentalidade de dimensão deste planeta, infelizmente, é essa que eu acabei de dizer. Bateu, levou. Se tu é meu amigo, tu é. Se tu não é, sai fora daqui. É mais ou menos isso. Agora, o co-criador consciente, ele tem uma outra mentalidade. É a mentalidade do visualizar apenas o que quer ver, escutar apenas o que quer escutar, sentir apenas o que quer sentir. A gente chama isso de ser consciente, desperto. É a pessoa que cria a vida que ela quer ter. Ou seja, ela cria isso na cabeça dela, na mente dela.
ela cria a imagem que ela quer ter para si, ela cria a imagem que ela quer que os outros tenham dela, ela cria um circuito de imagens para que o mundo apoie ela em uma coisa chamada prosperidade. A mentalidade dessa pessoa é tipo assim, ó, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou converter qualquer problema em solução, qualquer inimizade em amizade. Até quem não gosta de mim vai passar a gostar, quem não me ama vai passar a me amar. As pessoas não gostam de mim porque elas não me conhecem, no dia que me conhecer vai passar a me amar. Essa é a mentalidade. Todo mundo me apoia, onde eu vou portas são abertas, onde eu vou ganho presentes. As riquezas de Deus vêm, se expressam para mim através de tanta gente que me ama. Essa é a mentalidade da pessoa co-criadora. E a gente está falando aqui de quê? Como é que se constrói um criador consciente? Como é que a gente forja uma pessoa desperta? Então, a gente teve a expressão, a unidade é indivisível, todos nós estamos vivendo uma jornada de vida humana, nós somos muitos egos individuais vivendo uma jornada de vida particular e a gente precisa entender que estamos todos conectados, todos. Se a gente entender que a gente está o tempo todo conectado, a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Porque se você entende que você está conectado com todo mundo, preste atenção no que você pensa a respeito de todo mundo. Você está recebendo da vida o que você pensa do resto. Se você está conectado com todo mundo, aquilo que você pensa afeta quem? Só afeta a mim. Como se a gente está conectado a todo mundo? A unidade é indivisível. Estamos em corpos separados para uma jornada de vida terrena, mas estamos mentalmente todos conectados, como se fôssemos uma teia conectada. O que você pensa não atinge só você, não. Atinge todo mundo. Como você reflete a sua vida expressando para fora aquilo que você está pensando, criando continuamente o cenário que você está vivendo. As pessoas estão te dando o que estão te dando porque você tem pensado o que tem pensado. Você pensa o seu pensamento como uma corrente elétrica conectada ao restante das outras pessoas que estão todas conectadas, vão e te dão aquilo que você pede. Como assim? Eu não pedi? Claro que pediu. Você pensou. O pensamento é o pedido. O pensamento aceito, o pensamento emanado com energia, o pensamento enérgico, o pensamento é aquilo que cria. Dependendo da quantidade de energia que você coloque nele, cria mais rápido ainda. Se você colocar energia nenhuma, mas continuar repetindo o pensamento, ele continua até que em um dado momento ele cria uma determinada energia e cria. Então existem muitos eus, muitas almas viventes, com muitas identidades, mas existe apenas uma unidade, um Deus, um Senhor, um pastor, uma vida, uma lei, um princípio. Ou seja, independente do grau de consciência que eu estiver, você ou qualquer outro ser humano neste planeta, todos, para criar de modo consciente, têm que se utilizar da mesma lei que se chama a lei da vida. Matemática e funciona para cada pessoa do mesmo jeito, só que cada pessoa tem que experimentar de acordo com aquilo que a pessoa é, de acordo com seu grau de consciência e estrutura psicológica, ou seja, com a sua personalidade. Todas as suas diferenças com os outros é só uma questão do ego de todo mundo. O fundamento, a base, aquele material de que todos nós fomos criados, somos criados e somos, é o mesmo. A gente é feito do mesmo material energético. O que muda mesmo é o nosso ego. É por isso que uma pessoa, quando está no seu verdadeiro eu, ela olha para outra pessoa de um modo diferente, porque ela não olha mais para o outro com a visão do ego. Ela não se acha mais separado. Ela não fica mais olhando para as suas milhares de ideologias que ela acha que ela tem diferente dos outros. Ela olha para o outro como uma base de existência igual à sua. Ela olha para o outro com base no amor, na compaixão, na ajuda, no crescimento, na prosperidade. Quem está no espírito, quem está no seu outro eu, olha para as pessoas com base no amor de Deus. Quem está no ego, olha para os outros com base nas suas diferenças. Por exemplo, você não é igual a mim, você não é do meu jeito. Mas como se a gente nasceu todo mundo para ser diferente mesmo? Nós não nascemos.
Se a gente está vivendo num grande corpo de Cristo, eu nasci mão, como é que você quer que eu seja a cabeça? Como é que você quer que eu seja a perna? Eu nasci para ser mão. Eu vou me assemelhar com outros que também nasceram para ser mão. Mas mesmo assim a gente vai ser mãos para serviços diferentes. Então, sempre que o seu espaço interior abre asas, como na alegria, na positividade, na coragem, explorar a vida, sabe? Criatividade, arte, amor, continue seguindo em frente. Mas se lembre de uma coisa fundamental, muito fundamental, que até que o seu cérebro esteja treinado e ativado o suficiente para continuar retendo aquele estado elevado, ele vai precisar de um determinado tipo de fundamento. Caso contrário, ele desce incapaz de manter a mesma estrutura química e elétrica daquela existência. Não é que você cai porque não está pronto. Não é que seu espírito não esteja pronto. É que a sua carne ainda está fraca. Não é que seu espírito não esteja pronto. Você está pronto já. Algumas pessoas perguntam às vezes, será que eu não sou merecedor ou não estou pronto? Não, você já nasceu pronto. Você já nasceu capacitado já. Já está tudo certo com você. Você não tem problema nenhum. É que a sua carne precisa de um pouco de treino, a sua carne precisa ser domada, é como se fosse um cavalo. A nossa mente é como um cavalo selvagem, ele precisa de adestramento, precisa de treino, repetição, 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 até criar músculo. Então, até que a gente crie músculo, a gente vai se sentir desqualificado. E é por isso que acontecem os altos e baixos, e é por isso que a gente não consegue ter a famosa batalha espiritual, batalha mental, para tornar aquele pensamento que oscila em um pensamento convicto, criando pela fé. Eu cheguei até aqui para dizer para você que o problema inteiro é que, em primeiro lugar, tem-se que haver o entendimento de que nós somos feitos da mesma energia, todos nós, que somos muitos em egos diferentes. Ou seja, cada um tem uma jornada de vida particular. A gente não nasceu para destruir uns aos outros. A gente não nasceu para competir uns com os outros. Nós nascemos para cooperar com o crescimento uns dos outros, para a gente fortalecer uns aos outros em amor. Mas se você não for para o seu outro eu, você não consegue fazer isso, porque o ego é egoísta. O ego é egoísmo puro. Ele só pensa no venha, venha e vosso reino nada. E a prosperidade se dá quando a gente pensa mais em servir do que em ser servido. Infelizmente, ninguém que pensa em receber mais do que dá vai conseguir prosperar em sua vida. A pessoa que tem a mentalidade da graça de um modo deturpado, ela pensa que a graça é todo mundo trabalhar de graça para ela enquanto ela fica só deitado, recebendo, bebendo seu champanhe em alguma parte luxuosa do mundo. Ela não entendeu a graça. A graça diz respeito a todos nós aprendermos a criar nossa vida de um modo consciente com base no amor de Deus. E aí a gente consegue prosperar a vida dos outros, uns prosperando a vida dos outros, em comunidade, em comunhão, em serviço mútuo. Fabíola, mas você está sonhando. Não estou sonhando, não. Esse dia vai chegar em um momento muito próspero. Já estamos caminhando, a aurora já chegou. Isso não está tão distante assim quanto a gente pensa, não. O viver pela fé é uma questão de você aprender a domar pelo conhecimento de si mesmo, a sua parte carnal, vivendo pelo seu verdadeiro eu, ou seja, você precisa ativar a sua centelha, ativando as partes do seu próprio ser de ego, que estão adormecidas pela passividade. Foi por isso que eu cheguei até aqui. E por causa disso, agora eu quero falar com você a partir das dimensões. Eu preciso que você entenda as dimensões do seu próprio ser. Que você entendendo as dimensões do seu próprio ser, você vai entender o que é você e o que é o outro você e o que é acessar o mundo espiritual para criar no mundo material. O que é o mundo material, o que é o mundo espiritual, o que é o mundo tridimensional, a caixa tridimensional e o que é o mundo quadridimensional e dimensões acima. E para isso eu vou começar a falar agora das 3 principais dimensões.